o ponto sem retorno. E como sempre, vamos curvar a nossa cabeça em oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, mais uma vez estamos aqui para estudar a Tua Palavra. Esteja conosco hoje, que cada pessoa que aqui está possa sentir a Tua presença. É nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Conta-se a história de quando Eleanor Roosevelt, dos Estados Unidos, muitos anos atrás, teve o privilégio de visitar Foz do Iguaçu. Ela ficou atônita a ver o grande espetáculo e murmurou embaixo, com os lábios murmurou, disse: pobre Niagara. Mas os americanos têm muito orgulho de Niagara Falls. Eu moro poucos quilômetros de lá. E de vez em quando eu gosto de ver. Em cima, no rio de Niagara, muitos barcos andam, mas tem que tomar cuidado, não chegar perto do catarata. E há um lugar onde há uma placa que diz que os barcos não podem passar este lugar e voltar por causa da força do corrente. Este lugar é chamado o ponto sem retorno. Qualquer barco que passa este lugar não tem possibilidade de voltar mais. É levado pelos correntezas para a catarata. Não tem mais maneira de voltar. Eu quero fazer uma pergunta hoje. Será que existe um equivalente espiritual? Um ponto sem retorno para todos nós? Será que na vida do indivíduo há um momento em que a correnteza do mal fica tão rápida que nada, nem mesmo o poder do Espírito Santo, pode salvá-lo? Simplesmente estou perguntando. Existe um pecado que nem as profundezas do amor de Deus pode encobrir? Um pecado tão odioso que mesmo o sacrifício de Cristo na cruz não pode expiar? Existe um pecado tão irreversível que nenhum tipo de arrependimento do futuro seja possível. Existe um pecador que está além de qualquer possibilidade de resgate. São Mateus 12, 31, temos palavras assustadoras de Jesus. Quando ele disse: por isso eu vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado nem neste mundo, nem no porvir. Nós sabemos que quando Jesus chegou, o próprio nome dele significava salvação. Quando Maria recebeu a mensagem que ela daria luz a um filho, o Espírito Santo já avisou ela o nome dele. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Essa é boa notícia. Jesus perdoa. Jesus veio a esta terra para perdoar. Em São Miqueias, capítulo 7, 18, disse:
Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Depois, capítulo 7, versículo 19. Tornará a apiedar-se de nós, subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Seres humanos, às vezes, não sabem perdoar. Eu estava tentando fazer paz entre duas pessoas na igreja. Irmãos na fé e irmãos carnais. Mas havia uma briga entre eles. Eu disse para um, você deve perdoar seu irmão. Jesus quer que você perdoe. E afinal, ele, depois de eu implorar a ele, depois de eu falar muito para ele, tá bem, eu vou perdoar, mas esquecer nunca. Jesus não perdoa daquela maneira. Ele perdoa os nossos pecados e lança os pecados nas profundezas do mar. Hebreus 13:5 disse, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, como é que Jesus disse que há um pecado que ele não vai perdoar, quando a Bíblia é claro que ele perdoe todos os nossos pecados? Seu próprio nome, como nós falamos, indica perdão, significa perdão. Ele veio aqui para nos perdoar. Jesus veio a este mundo como propósito expresso de redimir a raça humana. Isso somente pode acontecer com perdão completo. Jesus disse em São João 6:37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Quando Nicodemos foi falar com Jesus, Nicodemos era um fariseu. Nicodemos veio a Jesus como uma pergunta. E nós sabemos o que aconteceu. Mas antes de culpar Nicodemos por ser fariseu, eu vou dizer uma coisa que muitas pessoas não acreditam. Muitas pessoas acham que os fariseus eram pessoas muito más. Eram grandes pecadores. Se quer saber a verdade, os fariseus eram boas pessoas. Qualquer pastor da igreja gostaria de ter um fariseu em sua igreja, se tivesse hoje. Não apenas se consideravam homens de bem, mas se consideravam os melhores entre todos os homens. Por quê? Eram moralmente corretos. Eles buscavam a Deus diligentemente. Eles procuravam sempre proteger o santo nome de Deus e proteger a sua lei e sua palavra escrita. Os fariseus eram totalmente dedicados ao serviço de Deus. Desde o momento em que acordavam de manhã até a hora que se deitaram à noite. Totalmente dedicados ao serviço de Deus. Não havia outra coisa que animava eles. A dedicação deles foi o serviço de Deus. Que choque deve ter sido para Nicodemos quando Jesus disse, sua vida não presta. Precisa nascer mais uma vez. Não tem remédio para seu caminho de pecado. Que choque deve ter sido para ele descobrir que o que ele mais precisava de um Salvador e não um mestre. Ele chamou Jesus de mestre, mas não era suficiente. Ele precisava mais de um mestre, ele precisava de um Salvador. Mais do que teologia, ele precisava a salvação. Sua religião não era suficiente, mesmo que ele dedicasse o dia inteiro servindo a Deus.
faltava uma coisa, faltava a coisa mais importante. Seus profundos conhecimentos teológicos não bastavam. Certamente ele sabia mais do que 90% dos seguidores de Deus de teologia, mas não era suficiente. Ele precisava nascer de novo da água e do Espírito. Hoje em dia, muita gente acredita que a tecnologia está avançando tão rápido que a ciência poderá criar uma raça humana inteiramente nova. Estão tomando grandes passos nessa direção. Engenheiros genéticos acham que em breve serão capazes de criar qualquer tipo de pessoa que desejaram. A engenharia genética pode criar certas características, mas nunca mudará a natureza básica do ser humano. Nós fomos criados na imagem do nosso Criador, mas, infelizmente, não refletimos mais essa gloriosa imagem em sua pureza original, pois ela foi manchada pelo pecado. Apenas através do trabalho do Espírito Santo, essa imagem pode ser restaurada. Nós temos as palavras dos apóstolos, do apóstolo Paulo, quem disse, Paulo, não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com seus feitos. Nós precisamos ter uma mudança total, nascer de novo. Temos que nos despir do velho homem. E vós vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Deus exige uma mudança total. Romanos 8,16, Paulo diz, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somente pelo Espírito Santo isso pode acontecer. Ele diz em Romanos 8,17, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que promessas maravilhosas. No tempo de Noé, Noé pregou 120 anos. O povo ouvia a mensagem e durante 120 anos eles rejeitaram a mensagem. E finalmente veio o dilúvio e então se arrependeram. Mas a porta já estava fechada. Não havia mais salvação. Eles haviam passado o ponto sem retorno. Eles choraram. Eles clamavam a Deus. Eles pediram perdão dos seus pecados. Era tarde demais. E a Bíblia indica que pode haver um ponto sem retorno para cada pessoa. São Mateus 24:37 disse, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Eu compreendo pelas Escrituras, para cada pessoa pode haver um ponto sem retorno. Pode chegar um momento em que essa pessoa foi longe demais. E não há mais maneira de voltar. No tempo de Moisés, o povo rejeitou a mensagem de Deus. Isaías 63:10 diz, mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo e ele mesmo pelejou contra eles. Eu creio que tem muitas pessoas em nosso mundo que já se tornaram inimigos do Espírito Santo. Contristaram o Espírito Santo. E agora tornaram
o Espírito Santo em inimigo pelejando contra eles. Romanos 8:7 diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pecado é terrivelmente ofensivo a Deus. Deus não pode viver com o pecado, como as trevas não podem continuar onde há luz. Deus não pode suportar o pecado. Deus não pode tolerar o pecado. E pessoas que continuam com pecado na sua vida, sem o perdão de Deus e sem o Espírito Santo, estão afastados de Deus e Deus não pode chegar perto deles. O Espírito Santo é um perfeito cavalheiro. Ele bate a porta, mas nunca força a porta. Ele nunca força a entrada numa pessoa que não quer ele na sua vida. Deus nunca força alguém a ser bom. Nunca força a obediência. Ele nunca força a pessoa a ser salvo. O Espírito Santo recusa-se a habitar onde não é bem-vindo. Ele nunca pode viver com alguém, a menos que esta pessoa o convidar. E a Bíblia deixa claro que o Espírito Santo pode ser afastado para sempre. Irrevocável. Não há mais retorno. Há um ponto sem retorno. Afastar o Espírito Santo em todos os tempos bíblicos sempre trouxe graves consequências. Consequências sem remédio. É o pecado da presunção que é mencionado como uma das maneiras de ofender o Espírito de Deus. A presunção baseia-se numa desobediência intencional. Todos nós caímos às vezes em pecado. Mas muitas pessoas fazem isso planejado. Eles caem em pecado porque planejaram fazer isso. É intencional. A pessoa que comete o pecado da presunção ignora os mandamentos de Deus, supondo que pode se safar, mesmo que esteja desobedecendo a propósito. E essa é a coisa mais perigosa que pode existir. Ele se supõe que sua desobediência não o privará dos seus direitos e das bênçãos de Deus através do Espírito Santo. Números 15, 30, deixa isso claro. Deus disse, mas a pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, o que é atrevidamente? Ele está fazendo propositalmente. Não é que ele caiu. Não é que alguma coisa escapou. A pessoa que fizer alguma coisa atrevidamente, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injuria ao Senhor, tal pessoa ser eliminado do meio do seu povo. Quando uma pessoa com propósito vai desobedecendo Deus, ele vai ser eliminado do povo de Deus. Números 15, 31, pois desprezou a palavra do Senhor e violou o seu mandamento, será eliminada essa pessoa e a sua iniquidade será sobre ela. Hebreus 10, 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, não resta sacrifício pelos pecados. Perigoso? Assustador?
terrivelmente. Mas Deus fala a verdade. A sua palavra é espada de dois gumes e ele não fala, ele não esconde nenhuma verdade, mesmo se for uma verdade dura. Davi, o doce cantor, o salmista, fez umas declarações. Ele diz em Salmo 19:13, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Se estudar essa grande transgressão, é o mesmo pecado que Jesus falou. É o pecado contra o Espírito Santo, o pecado que Deus não pode perdoar, é o ponto sem retorno. Existe um ponto sem retorno. O rei Saul chegou a esse ponto. Ele rejeitou a mensagem de Deus. O que disse 1 Samuel 16:14? Tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. O coração humano nunca fica vazio. Onde não existe o Espírito Santo, o espírito maligno entra e toma conta. É isso que aconteceu com o rei Saul. Um espírito maligno o atormentava. Enquanto o Espírito Santo fazia parte da vida de Saul, este teve a proteção dos céus. Satanás não podia tomar posse da sua vida enquanto o Espírito Santo estava lá. Mas quando o Espírito Santo saiu, tudo mudou. No momento que Deus retirou o seu espírito de Saul, Satanás ficou livre para fazer o que queria. Quando nós não temos o Espírito Santo, quando nós afastamos o Espírito Santo da nossa vida por causa dos nossos pecados, Satanás está livre para entrar. O grande escritor Josefes, historiador do povo de Israel, fez esta explicação. Diz que quando a Saul, alguns distúrbios estranhos e demoníacos lhe sobrevieram, trazendo sobre ele tal asfixia que parecia que ele iria morrer sufocado. Eu tenho lidado muito com espiritismo e com pessoas possessas. Tivemos um caso em Toronto que ficou em todos os jornais. Era uma coisa tão assustadora. Tivemos uma pessoa possessa que até levantava voo durante o culto. Ela levantava e dentro dela ouvia-se a voz do inimigo. E às vezes ela desmaiava, sofria, sufocado. Sabemos que é isso. Ananias e Safira, eles cometeram um pecado contra o Espírito Santo. E foi um pecado fatal. Não havia retorno. Há um momento na vida do pecador persistente, quando o Espírito Santo abandona totalmente a seus próprios caminhos. O Espírito Santo disse, vai, se quer ir nesse caminho, vai. Paulo fala de pessoas que Deus entregou a paixões ínfames. O Espírito de Deus entrega as pessoas. Quer andar nesse caminho, vai andar. Eu não te incomodo mais. Oséias 4:17, Deus disse, Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o.
não vou mais fazer nada. Se quer andar nesse caminho, deixa eu andar. Sermão terrível. Um sermão assustador. Um sermão desanimador. É sim, mas eu simplesmente estou falando o que a Bíblia diz. Mas se eu parasse aqui, seria uma coisa muito triste. Porque esta somente é a introdução. Este é somente um lado da história. Provérbios 1, 24 e 25. Mas porque clamei e vos recusaste, porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Quem está falando? Nosso Deus está falando. Isso não parece um Deus de amor. Um Deus que vai rir da nossa desgraça, que vai zombar do nosso terror. Que tipo de Deus é este? Mas mais uma vez, eu não estou falando de mim, eu estou lendo a Bíblia. Há um grande perigo. Provérbios 1, 28 e 29, simplesmente é assustador. Deixa o leitor com pavor. Que está falando de pessoas que propositalmente rejeitaram o caminho de Deus. Disse, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Davi disse em Salmo 51, 11, não me retires o teu Santo Espírito. Se não tivesse a possibilidade de Deus retirar o Espírito Santo de alguém, esta oração não teria sentido. O fato que Davi fez esta oração, não me retires o teu Santo Espírito, mostra que existe uma possibilidade de Deus fazer isso. E Davi, inspirado por Deus, sabia isso. E Davi desobedeceu a Deus e implorou a Deus, não tira de mim o Espírito Santo. É um perigo que existe. Mas ainda temos agora o outro lado da moeda. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, como é? Há uma contradição. Ele disse claramente, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas acabamos de ler que tem ocasiões onde não vai para perdoar, vai até rir e zombar da nossa confissão. Como pode ser? A única conclusão que eu posso chegar é o seguinte. O único pecado que Deus não pode perdoar é o pecado que recusamos confessar e abandonar. É isso que a Bíblia está falando. Sem o trabalho do Espírito Santo em nosso coração, não temos possibilidade de arrepender-nos. E sem ter o Espírito Santo, nem temos a vontade de arrepender. Quando o Espírito Santo abandona uma pessoa, ele não tem mais possibilidade de confessar. Ele pode confessar, como no tempo de Noé, as pessoas que estavam lá boiando na água, não confessaram os pecados, estavam apavorados e queriam se salvar do dilúvio. Isso não é arrependimento. Aqueles que se recusem a ouvir a voz manso e suave que falamos ontem à noite, tornam-se espiritualmente surdos
e perdem por completo a capacidade de ouvir a voz divina. A única maneira que podemos ouvir esta voz nós falar é pelo Espírito Santo. É a única maneira. Quando não ouvimos mais a voz do Espírito Santo, não há mais convicção. Não há mais tristeza em nosso coração pelo pecado. Pode haver medo. Pode haver outras sensações que causam um arrependimento falso, como fez Judas. Mas não é um arrependimento. E sem convicção, não existe arrependimento genuíno. Pode existir um arrependimento falso, mas não é genuíno. Como evangelista, eu já aprendi há muitos anos de reconhecer os sinais da convicção. Muitas vezes, quando estou pregando, eu vejo pessoas chorando. O que isso indica? Indica que Deus está trabalhando pelo Espírito Santo, tocando o coração. Muitas vezes, quando estou pregando, eu vejo pessoas ficar zangadas. Às vezes, eles até levantam e me desafiam. O que é? O Espírito Santo está causando convicção e eles estão lutando contra isso. Às vezes se levantam e saem. O que é? Não aguento mais. Estava pregando uma cidade e o chefe da polícia da cidade estava vindo todas as noites. De repente não vinha mais. Eu fui visitar esse homem. Disse, olha, estou sentindo sua falta. Você vinha sempre e não está vindo mais. O que houve? Ele disse, eu não aguento mais. Não aguento mais a pressão. Mas, senhor guarda, eu pressionei? Se não é o Senhor. Quando estou lá, eu sinto uma pressão, uma tristeza dos meus pecados, uma vontade de mudar a minha vida. Eu não posso fazer isso, eu não posso vir mais, eu não aguento mais. Era a convicção que estava causando este sentimento. Apocalipse 2:7 diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito disse às igrejas. Hoje à noite o Espírito está falando aqui. Algumas pessoas vão ouvir, outras pessoas não vão ouvir. Mas a Bíblia diz que devemos usar nossos ouvidos para ouvir o que o Espírito Santo quer nos dizer. Hebreus 3:7-8. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Hoje, se ouvirdes a sua voz. É importante. Meus primeiros anos no Brasil, eu trabalhei no estado de Santa Catarina. O Vale de Itajaí é um dos lugares prediletos, dos lugares que eu gosto desse mundo. Essas colônias alemãs lá são lindos. A natureza é linda. E lá é muito famoso pela fabricação. Essas cidades, a cidade de Brusque, parece uma cidade na Europa. Quando eu cheguei da América em 58, fui lá pela primeira vez, não pensei que estivesse no Brasil. Ouvia as pessoas falando alemão nas ruas e os prédios todos pareciam que vinham diretamente da Alemanha. Hotéis com estrutura e arquitetura muito lindo, muito diferente. As praças cheias de flores eram como lugares, pequenas cidades de Alemanha. Mas lá existe muita fabricação de tecidos. Esse é um lugar famoso não somente no Brasil, mas em todo o mundo, pelos tecidos que fazem lá. Eu entrei nas fábricas e me falaram uma coisa. Me falaram que o equipamento tecendo os tecidos
O equipamento é tão delicado que se uma única linha entre as milhares que estão se entretecendo num determinado momento quebrar, ou a máquina, o tiar, para instantaneamente. Para toda a fabricação por causa de um fio pequeno que partiu. E não volta a funcionar enquanto aquela linha não for substituída. Não pode funcionar mais. Eu creio que é uma grande lição para nós. Um pequeno pecado, por menor que seja, como um fio pequeno, pode atrapalhar nossa vida completamente. Ou foi Estevão que falou para o povo do seu tempo: vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Há uma possibilidade de resistir ao Espírito Santo, é uma coisa muito perigosa. Efésios 4:30 diz: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós podemos entristecer o Espírito Santo ou resistir o Espírito Santo. Depois, 1 Tessalonicenses 5:19 diz: não apagueis o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma chama, um fogo. A Bíblia compara o Espírito Santo com fogo. E fogo pode ser apagado. A palavra apagar ressalta que estamos apagando o fogo do Espírito Santo. Assim como existem extintores de incêndio no mundo físico, existem também extintores do Espírito Santo no plano espiritual. Um dia, na cidade de Nova York, um índio do campo foi levado para ver a cidade pela primeira vez. Ele entrou nas ruas da cidade e ouviu todo o barulho dos automóveis, o trânsito, as buzinas. Era um mundo cheio de barulho. Ele estava com seu companheiro americano quando de repente ele disse: escuta, estou ouvindo um grilo. E o companheiro disse: impossível. Um grilo faz um som muito suave, quieto, e com todo esse barulho não é possível você estar ouvindo um grilo. Sim, estou ouvindo um grilo. E ele foi na direção de uma lata de lixo e levantou a lata e lá embaixo estava um grilo. Como é que ele podia ouvir isso quando ninguém mais ouvia, só ouvia o barulho? Os seus ouvidos estavam sintonizados para a natureza. Seus ouvidos estavam sintonizados para as coisas onde ele vivia. E apesar de ouvir todo o barulho do trânsito, foi fácil para ele ouvir o grilo. Sabe que nós às vezes somos cegos espiritualmente. Havia um homem chamado Bob Edens, na América. Durante 51 anos, ele não enxergava nada. Era cego. Mas, de repente, os médicos descobriram uma maneira de curar os olhos dele. E fizeram uma operação, e depois de 51 anos, pela primeira vez, ele enxergou. E ele fez uns comentários muito diferentes, muito interessantes. A primeira vez que ele saiu pelo campo, ele disse: eu nunca imaginei que o amarelo fosse tão amarelo. Como se explica cor para alguém que nunca enxergou nada, não é? Se eu não sabia que amarelo era tão amarelo. Minha cor favorita é o vermelho. Gosto de ver as flores vermelhas. Disse: agora, pela primeira vez na minha vida, eu consigo ver a lua.
Ele disse, gosto muito de ver a linha de vapor deixada por um avião a jato. Nunca havia visto essas coisas. Disse, que lindo é o pôr do sol. Ele apreciava porque ele nunca havia enxergado essas coisas. E ele gostava muito de olhar para cima e ver o céu estrelado. Ele disse, ao anoitecer, impressiona-me ver o céu estrelado. Havia sido cego, mas agora enxergava. As pessoas que são cegos, espiritualmente, estão perdendo muitos grandes privilégios. Bob Edens disse, nunca imaginei que o mundo fosse tão lindo. E quando Deus abre os olhos de uma pessoa que é espiritualmente cego, de repente, ele veja como a vida é maravilhosa e como é linda. Alguém aqui sente uma agitação em seu coração quando a Bíblia é lida? Essa é a natureza da Bíblia. A Bíblia tem grande poder. Não importa se o pregador for pobre. Não importa que ele seja um gringo canadense que fala mal o português. Não importa. Nunca esqueço, um dia em Goiás, eu havia entrado no quarteto da Voz da Profecia. Era a primeira série de conferências com o pastor Roberto Rabelo. Chegamos na cidade de Anápolis, num salão de esportes com teto, metal. E nós arrumamos o som e tudo quando, minutos antes da pregação, recebi um chamado de ir para o quarto no hotel do pastor Rabelo. Ele havia ficado muito doente e disse, não posso pregar hoje à noite. Eu era mais velho de todos no quarteto naquele tempo. Único pastor ordenado no grupo. Pastor Rabelo disse, você tem que pregar. Fiquei apavorado. Todos queriam ouvir aquela voz grave, tão linda, pastor Rabelo. Vieram para isso. Essa dicção perfeita, esse português impecável. Não errava nada, ele tinha um vocabulário fabuloso. Um poder tremendo, agora vem um gringo canadense. Um dos pastores perguntou, é você que vai pregar hoje? Está tudo perdido. Eu concordava, eu gosto de pregar. Mas eu chorei de medo. Fui para fora da cidade, olhei o céu e comecei a chorar. Dizia, Deus, por que isso aconteceu? Agora vem, em vez de voz baixo, profundo, eu sempre queria ter uma voz de baixo. Quando o menino pregava, eu orava, aliás, pedindo a Deus que quando eu crescer, eu quero ter uma voz como o pastor Richards. Não conheci o pastor Bell. Uma voz de baixo. Eu quero cantar baixo no quarteto. E Deus me respondeu, deu um primeiro tenor. Não é o que eu queria. E quando eu vi o pastor Vanderman a primeira vez, eu disse, Deus, eu quero ser bonito como ele. Por enquanto, ele não atendeu essa oração. Alguém me perguntou, por que você não tem programa de rádio em vez de televisão? Eu disse, eu não tenho voz para rádio. A pessoa diz, mas você tem uma cara muito boa para rádio. Lá em Anápolis, eu levantei para pregar, substituindo o grande Roberto Rabelo. Mas meus companheiros de quarteto estavam atrás de mim orando. Abri a Bíblia e vidas foram transformadas. Foi o impacto nessa cidade. Muitas pessoas batizadas. Uma nova igreja levantada que cresce até hoje, não por causa do pregador, mas por causa do poder da palavra de Deus.
quando nós lemos a Bíblia, o Espírito Santo trabalha. Trabalhei muitos anos na cidade de Toronto. A igreja central lá no College Street tem muitos membros que eram meus maiores inimigos. Tem pessoas lá que são membros que me tocaram fora da sua casa. Mas com a convicção que traz a Bíblia, hoje são irmãos na fé. Quando lemos a Bíblia, mexe no coração do ouvinte. Não porque eu estou pregando, mas porque é a mensagem de Deus. E se alguém está sentindo alguma coisa mexer no seu coração agora, pode saber que não tem nada a ver com o pregador. O Espírito Santo está trabalhando. Mas mais do que isso, pode saber com certeza que é um momento muito feliz. Que as pessoas me perguntam às vezes, muitas vezes, será que eu já passei o ponto sem retorno? Uma pessoa chegou para mim um dia e disse, eu sou um grande hipócrita. Eu disse, não é. Disse, mas o senhor não me conhece? O senhor já me viu antes de hoje? Eu disse, não. O senhor já ouviu falar da minha vida? Sabe alguma coisa acerca de mim? Eu disse, não. Então estou dizendo que eu sou grande hipócrita. Eu disse, você não é. Mas como pode saber? Diz porque grande hipócrita nunca se considera hipócrita. O hipócrita não reconhece o erro dele. Por isso ele é hipócrita. Você está aqui preocupado em ser hipócrita, você não é hipócrita. E às vezes a pessoa vem para mim, muitas vezes, fala, eu tenho medo que eu cometi o pecado que Deus não pode perdoar. Eu acho que eu afastei o Espírito Santo da minha vida. Estou muito preocupado. Eu falo para a pessoa, eu posso lhe garantir que isso não aconteceu. Mas como? Eu não te falei o que eu fiz. Você não sabe meus pecados. Você não sabe nada da minha vida. Como o senhor pode saber? Diz, eu sei com certeza. Mas de que maneira? Oh, meu amigo, se você tivesse cometido o pecado que Deus não perdoa, você não estaria aqui preocupado com esse assunto. O senhor está aqui preocupado porque o Espírito Santo lhe trouxe aqui. Se o senhor tivesse rejeitado o Espírito Santo, que não tivesse mais maneira e o Espírito Santo tivesse afastado de ti, você não teria mais vontade de ser salvo. Você está sentindo uma coisa mexer no coração? Graças a Deus. É um bom sinal. O Espírito Santo está trabalhando. Você sente um anseio de seguir a Deus em todas as coisas? Se sentir este anseio, este desejo, dá graças a Deus. O Espírito Santo está trabalhando no seu coração. E quando lemos esses textos da primeira parte desse sermão, muitas pessoas ficam com medo. E devemos tomar sério esse assunto. Mas nós podemos saber com certeza que se nós ainda temos a vontade de ser salvos, se nós ainda temos a vontade de seguir a Deus, não estamos nessa classe de pessoas que rejeitaram o Espírito Santo. Você experimenta um forte sentimento de culpa quando faz algo errado? Graças a Deus. Essa é a dor que é para seu bem. É o radar. O aparelho está funcionando. Isso é assim que deve ser. Essa é a voz do Espírito Santo falando. Eu creio que está falando aqui. Significa que o Espírito Santo ainda está trabalhando em sua vida. Um alpinista canadense estava no inverno, no lugar fazia 40, 50, 60 graus negativos. Estava perdido na montanha. Ninguém pode viver muito tempo nessa temperatura.
O primeiro sinal que vem é a pessoa fica com sono. E a coisa mais perigosa é adormecer. Porque quem sente esse sono que o frio intenso causa e adormece, nunca mais acorda. Como menino, eu brincava na neve com 40, 50 graus negativos. Mas quando sentimos muito frio, voltamos para casa rapidamente para esquentar. E minha avó nos examinava, porque se tivesse um lugar no dedo, no nariz, na orelha, que estava branco, não tinha mais sentido, estava congelado. E se ficasse quente de repente, ia perder esse membro. Mas minha avó pegava neve e esfregava para fazer o sangue circular. Esse alpinista estava perdido, mas de repente ele viu uma casa abandonada. Uma casa no meio daquele lugar onde alguém havia usado para morar, mas agora estava abandonado. Entrou na casa, estava muito cansado. Em vez de fazer uma fogueira, lareira, para esquentar o ambiente, ele resolveu deitar por alguns minutos. Achou uma cama e deitou. Adormeceu. Ele iria morrer com toda certeza, mas estava sendo acompanhado com um cachorro que viajava com ele. E o cachorro São Bernardo, que sabe lidar com essas temperaturas e sabe o perigo, começou a latir. E começou a puxar a perna dele e fazer tudo para acordá-lo. E quando ele acordou, ele agradeceu aquele cachorro porque salvou a sua vida. Se o cachorro não tivesse acordado, ele estaria morto. E sabe, quando nós rejeitamos o Espírito Santo, entramos num frio. E que se alguém não nos acordar, é um frio fatal. O frio pode amortecer os sentidos. Uma pessoa que está num frio intenso, quando ele ainda sente dor, ele não está em grande perigo. Quando ele sente frio, que ele não aguenta mais, é uma boa coisa. É um bom sinal. Mas quando o frio passa desse ponto, que ele fica que não sente mais nada. Eu tenho falado com pessoas e tenho chegado perto desse ponto. Depois do frio passar um certo ponto, dá uma sensação de conforto total. A pessoa fica tão confortável que não sente mais o frio. Essa é a coisa mais perigosa. Há muitas pessoas hoje em dia que estão espiritualmente frias, totalmente inconscientes da sua verdadeira condição. Esfriaram ao ponto que não estão sentindo mais a culpa do pecado. Ficaram anestesiados para a verdade. Não ficam mais impressionados de ouvir a verdade. Espiritualmente, uma pergunta? Você já esteve no frio tanto tempo que não sente mais o perigo? Eu espero que uma reunião como hoje à noite pode te acordar em tempo. Não quero você que adormece nessa situação para nunca mais acordar. Se você está paralisado pelos prazeres do pecado, que você não tem mais sentimento das coisas boas. Paulo disse, eis agora o tempo aceitável. Eis agora o dia da salvação. Não espera amanhã.
Se você está perto do ponto sem retorno, volte agora. Hoje, agora, neste momento, é o tempo da salvação. Nós estamos aqui num momento tremendamente sério. Como um pregador do Evangelho, eu sinto uma responsabilidade medonha. Porque nos próximos minutos, alguém pode passar o ponto sem retorno. Eu não quero que isso fique na minha consciência. Eu não quero nunca que no dia de julgamento alguém aponte o dedo para mim e dizer, por tua causa eu estou perdido. É muito difícil fazer o que estou fazendo agora. Embora eu amo o ministério e a pregação da palavra, eu sinto um peso de responsabilidade. Uma responsabilidade enorme sobre os ombros. Hoje à noite, eu estou apelando a cada pessoa aqui. É coisa muito mais importante do que a doença física. Quando eu soube que estava sendo atacado com câncer, os anciões chegaram para fazer uma unção para me ungir. E o pastor que estava dirigindo disse, qual é o seu desejo? Eu disse, olha, mais importante do que a cura física é a cura espiritual. Se eu perder esse corpo, não é a pior coisa. Mas a minha condição espiritual é muito, muito, muito mais importante. Um câncer do pulmão pode ser ruim. Mas um câncer da alma é muito pior. Deus está falando conosco hoje à noite. Jesus está batendo a porta do coração de cada pessoa. Hoje, agora, é o dia da salvação. Eu quero abrir a porta. Eu quero abrir a porta para alguém entrar hoje à noite. Quero saber, há alguém hoje à noite que está meio frio? Está meio congelado. Não está vivendo esta vida de fervor e alegria. Sim, você vai para a igreja. Você entrega o dízimo. Você faz uma oraçãozinha antes de dormir. Quem sabe mais um culto pequeno durante o dia. Mas você sabe muito bem que não está andando com Cristo como deve ser. Não está nesse calor que o Espírito Santo dá. Está meio afastado. Você não tem certeza se morresse hoje à noite que estaria salvo. Não tenho certeza que enfrentasse o julgamento agora estaria salvo. Alguém, em primeiro lugar, que está fora da igreja, ou nunca foi batizado, ou foi batizado e está afastado. Está do lado de fora. Sabe muito bem que um dia você tem que voltar, mas tem pensado isso pode ser depois. Agora o Espírito Santo está falando no seu coração, não sou eu. Alguém que está fora da igreja, que sabe que deve voltar para o redil, pode levantar sua mão onde está. Nós queremos receber de volta. Alguém? Levanta sua mão bem alto. Eu sei que tem pessoas aqui.
Estou vendo poucas mãos, mas não é número que vale. Teria coragem de vir aqui para eu orar consigo? Levante e vem cá. Nós queremos orar junto. Deus te abençoe. Eu sei que uma pessoa vindo sozinho, isso não é fácil. Isso precisa muito coragem. Há mais alguém? Vem agora. Deus lhe abençoe. Seja bem-vindo ao lar. Deus está lhe chamando de volta. Seja bem-vindo. Vem agora. Deus está te chamando. Seja bem-vindo. Há mais alguém? Vem agora. Vem ao redil. Graças a Deus. Isso é a coisa mais importante. Este lugar, sabe que este lugar agora, neste momento, é o lugar mais importante em toda essa cidade. Este lugar onde todos os anjos estão observando. Os anjos estão voando para o céu com uma nova notícia. Alguém voltou para o redil. Seu nome está sendo proferido lá diante do trono de Deus. E o anjo está dizendo boas notícias. A Bíblia fala que os anjos se regozijam quando um pecador volta para o redil. Não há outra coisa que faça que os anjos cantam como este. Há mais alguém, não queremos prolongar isso, mas vem agora. Vem agora enquanto Deus chama. Eu vou pedir que todos entregam o seu nome ao pastor, para que ele possa lhe ajudar, que os pastores aqui podem ajudar a tomar o passo que precisa tomar. Há mais alguém antes de terminar? Graças a Deus. Vem cá. Enquanto Deus chama, nós vamos fazer uma oração junto. Há mais alguém? Eu vou pedir a Alfa agora vir aqui. Sabe que um dia nós estaremos juntos. Em breve. Daqui uns dias eu vou estar voando através dos continentes. Mas nós não vamos dizer adeus, vamos dizer até logo. E logo estaremos juntos outra vez. Nós estaremos lá ao lado do rio Cristalina. Embaixo da árvore da vida, eu quero estar com os irmãos. Eu vou pedir a Alfa cantar sobre este rio Cristalina. Enquanto ela está cantando, se alguém mais quer se aproximar, gostaria que viesse para frente.